Eu tenho pele, e por debaixo dela, carne. Ela sente. Mas tão por debaixo da minha carne, eu tenho alma. Eu sou um e par, porque tenho pares. Eu demorei muito para entender que algumas coisas que eu pensava que fossem naturais, elas foram, né, socialmente, historicamente construídas, assim. Né? Então, a minha relação com o corpo, com sexualidade, com gênero, com a forma com que eu vejo as outras pessoas, com a forma com que eu entendo a vida, né, no sentido mais amplo mesmo, assim. Então, por conta da minha criação, né, que tem uma base cristã, né, assim, uma criação com um pé muito forte no fundamentalismo religioso, então eu tinha muitas questões que para mim eram naturais e que depois eu fui perceber que, né, não eram naturais. O nosso corpo é nosso e não é do Estado, não é de ninguém, é automaticamente seu, né? E você tem autonomia o suficiente de saber o que é melhor para você. E entra muito essa parte da alteração do seu próprio corpo, porém tem que ser algo de dentro para fora, né? Porque uma alteração no seu corpo, de uma certa maneira, vai acabar alterando algo dentro de você. E se isso não for feito de dentro para fora, não vai ser verdadeiro. E não sendo verdadeiro, automaticamente a pessoa, daqui a algum tempo, vai querer reverter, né, tal modificação. E desconstruir isso é um trabalho que vai me acompanhar até meu último dia de vida, né? É óbvio que eu consegui muitas coisas, né? É nesse sentido de construir, né? Então, por exemplo, construir uma autoestima, né? Que era algo que a construção anterior não me dava, né? Era um corpo negado, era uma sexualidade negada, era uma culpa, uma vergonha, e isso é um grande ganho, né? Então, acho que é mais nesse sentido mesmo, assim, é de pegar tudo aquilo que me fizeram crer que era a única verdade possível, questionar, a partir daí destruir tudo isso e reconstruir algo melhor no sentido de querer viver melhor e, né, de fazer algo para que não só eu viva melhor, mas que mais pessoas possam viver melhor também. Se a palavra estranho sugere que somos assustadores, nós nos entendemos como surpreendentes. Se dizem que as nossas aparências e existências são impróprias, nós dizemos que o ódio contra as diferenças é que é impróprio, inaceitável. Se querem que nossas existências sigam ocultas, forjaremos os nossos corpos sobre a luz dos holofotes de uma legitimidade intrínseca humana. Que possam olhar por dentro do casulo. A larva que entra é a borboleta que voa. Simplesmente o fato de você já existir e ser, né, não ser o que outros dizem, mas ser você mesmo, já é algo que totalmente quebra todo tipo de estigma, né? Você acaba se demonstrando, sei lá, que você existe e é isso, basicamente, né? O modo de você se contrapor contra todos, simplesmente pelo fato de você bater o pé e falar, eu sou assim, você vai ter que me aceitar assim, já é um fato que, todos devem fazer, todos têm que ser assim, né? E aí, quando todos, tipo, é difícil se aceitar, é difícil se demonstrar de uma maneira diferente à sociedade, porém, quando todos conseguirem chegar, pelo menos nesse ponto de existir por ser você mesmo, nossa, tudo isso relacionado a preconceito,
todas essas questões vão melhorar muito. Então, por exemplo, antes era um corpo completamente negado, completamente, né? Então, enfim, tudo, né? O pensamento ali muito controlado, tudo muito podado. E a partir do momento que eu comecei a desconstruir e construir essa autoestima, veio essa questão minha estética, né, de um belo que sempre estava aqui dentro de mim, na realidade, né, mas que eu não encontrava isso de um modo tangível. Era uma estética, uma beleza que era sempre muito distante, assim, quase no mundo dos sonhos, da ficção científica. E quando eu me deparo com essa possibilidade de existência, isso me transforma completamente. E conforme eu vou chegando nesse lugar, né, a minha saúde mental e a minha autoestima vai sendo construída, né, e isso é fenomenal. Então, perceber que você está ganhando um corpo, e quando você ganha um corpo, você fica muito mais em paz com você, e com as outras pessoas também, né? Porque quando você não está em paz consigo, você não consegue ficar em paz com ninguém. Daí, eu acho que foi a partir daí, questões, quando eu comecei a fazer meus primeiros pitches, tal, foi a partir daí que eu comecei a querer entender como que funciona o mundo, mas em um submundo, né? Basicamente isso, não seguir o que propriamente a massa segue, se acabar seguindo algo que é contra a cultura, né? Eu acho que é basicamente isso. Foi a partir do movimento punk que eu comecei a me abrir, que eu me abri de uma certa maneira com tudo, né? Que eu acabei sendo o que eu sou, foi a partir daí mesmo, de saber que realmente existe um grito no fim do túnel que sempre vai ter, que nem dizem, né, o opositor, né? Então, talvez se lá atrás, na minha adolescência, toda aquela pressão tivesse sido forte o suficiente para me frear, ou para me matar, ou para que eu tivesse desistido disso tudo, essas pessoas elas iam continuar com a mesma mentalidade de querer decidir o que as pessoas podem fazer ou não, né? Mas eu não desisti, eu continuei. O meu maior ato de rebeldia tem sido continuar. É a questão de valores de roupas, né? Como que era algo que as pessoas, os adolescentes normalmente acabam se apegando tanto e criando grupos simplesmente por isso, né? E isso acabava me incomodando bastante, por isso que eu era o inverso disso, né? De vez eu ter uma roupa de marca, ter um tênis de marca, essas coisas, eu acabava me alterando fisicamente apenas com o piercing, né? Para ser diferente disso, né? Há uma segurança sobre nada disso, né? Porque existem tentativas de criminalizar algumas práticas, né? E obviamente que se criminaliza uma prática, criminaliza um grupo de pessoas e eu estou nesse grupo de pessoas, né? Então, o meu lugar não é um lugar de segurança, é um lugar de campo de batalha mesmo. Mas eu sou um. Então, não me chame de feições. Que me critique, mas não pelas minhas feições. Não pelos meus desejos. Não arranca a minha pele. Me desfaça. Não porque sou vaca da carne, mas porque tenho raça e forças para doer. Aparece daqui? Não. É pra isso que a gente pede para os convidados atuarem, entendeu?